Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero ler com vocês o texto de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versos de 1 a 9, por favor. Marcos 14, de 1 a 9. Eu vou ler na versão atualizada. Eu não sei se vocês têm aí a versão atualizada para projetar. Se não tiver, vocês ouçam a leitura que farei. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. O contexto desta passagem está meridianamente claro, porque somos informados que isso aconteceu 2 dias antes da festa da Páscoa. A Páscoa era a maior festa de Israel. A Páscoa apontava para aquele momento histórico, quando Deus tirou o seu povo de uma amarga escravidão no Egito. A Páscoa apontava para a cruz, quando o Senhor Jesus Cristo ali decretaria o nosso êxodo. As correntes do pecado seriam rompidas e ficaríamos verdadeiramente livres. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava e os romanos tinham medo de rebelião. Tanto é fato que na Páscoa o governador Pôncio Pilatos transferia todo o seu aparato militar e o seu gabinete de governo de Cesareia Marítima, onde ficava a sede do governo, para Jerusalém. Na Páscoa, o próprio tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, transferia o seu governo para Jerusalém. E diz a Bíblia que 2 dias antes da Páscoa, a cidade toda muito agitada, com muitas multidões e caravanas chegando mais e mais. Os membros do Sinédrio, ou pelo menos alguns deles, os principais sacerdotes e os escribas, tramaram, urdiram, orquestraram um plano para prenderem Jesus à traição. E depois da festa, quando as caravanas tivessem voltado, a cidade já vazia de novo, então matariam Jesus, para não haver tumulto entre o povo. Mas é curioso que esse relato também está em Mateus 26. E lá em Mateus 26, somos informados de que 2 dias antes da Páscoa, foi Jesus quem disse para os seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Então você chega à seguinte conclusão: quando os homens pensam que eles estão no controle, quando os homens pensam que eles é que são os protagonistas da ação,
Eles estão apenas cumprindo uma agenda já estabelecida por Deus. Quem está no trono é Deus. Quem governa a história é Deus. Os homens, por mais malignos que sejam em seus intentos e ações, não podem frustrar os eternos propósitos de Deus. Mas é curioso que enquanto em Jerusalém as principais autoridades religiosas odeiam Jesus, querem prender Jesus e matar Jesus, ali bem perto, pouco mais de 10 quilômetros, na aldeia de Betânia, tem uma família que ama Jesus e prepara uma festa para Jesus. Ô irmãos, é tão curioso isso, porque hoje ainda Jesus é uma pessoa odiada e uma pessoa amada. Vocês sabem por que as pessoas odeiam Jesus até hoje? É porque Ele está vivo. É porque Ele está vivo. Eu pergunto a vocês, quem hoje odeia os faraós do Egito? Quem hoje odeia Senaqueribe? Quem hoje odeia Nabucodonosor? Quem hoje odeia Dario? Quem hoje odeia Alexandre o Grande? Quem hoje odeia os Césares de Roma? Sabe por que essas pessoas não são odiadas hoje? Porque elas estão mortas. Mas Jesus é odiado hoje, porque Ele está vivo, porque Ele está no trono, porque Ele reina. Mas você e eu hoje, como família de Deus, viemos aqui porque nós amamos a Jesus, porque Ele é a razão da nossa vida, Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso Senhor, Ele é a razão da nossa vida. Bom, a Bíblia nos diz que esta festa que foi preparada para Jesus acontece na casa, na família de um homem chamado Simão. Mas esse homem não é apenas chamado de Simão, lhe dão também um apelido, um título, um adjetivo: Simão o leproso. E eu pergunto a vocês nesta noite, Simão ainda era leproso? E a resposta clara, óbvia, é claro que não. Por que você sabe que não? Porque se fosse leproso, ele não podia ficar em casa. Se fosse leproso, ele não podia receber ninguém em casa. Mas se ele não era mais leproso, como de fato não era, por que Marcos relata que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso, e não na casa de Simão, o ex-leproso? Para nos ensinar uma lição muito importante, para nos alertar sobre o perigo de rotular as pessoas. Rótulo fica, mesmo quando ele não faz mais sentido. O doente foi curado, o cativo foi liberto, o perdido foi salvo. Então deixa eu lhe dizer algo, não rotule gente, não carimbe gente, não carimbe pessoas da família, porque Deus pode mudar a história dela. Aquele que vivia na embriaguez pode ser sóbrio, aquele que vivia uma vida de impureza e de depravação moral pode ser restaurado e lavado no sangue do Cordeiro. Aquele que estava envolvido com drogas pode ser liberto. Aquele que vivia prisioneiro da idolatria, da feitiçaria, pode ser liberto e salvo pelo sangue do Cordeiro. Então não carimbe gente, não jogue gente na lata do lixo. O Senhor é poderoso para libertar o cativo, curar o enfermo e salvar o perdido. É curioso que nesse jantar em Betânia, quem se destaca é uma mulher. Esse texto está relatado nos 4 evangelhos. Em Mateus 26, em Lucas 22, em Marcos 14 e em João 12. Nos chamados evangelhos sinóticos, essa mulher que se destaca na passagem não é chamada pelo nome.
ela é incógnita. Porém, no texto de João 12, essa mulher tem nome, ela é Maria, a irmã de Marta e Lázaro. E é curioso que essa mulher aparece apenas em 3 episódios na Bíblia. E nos 3 episódios que esta mulher aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez, em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Marta atarefada com os serviços da casa e Maria que é dada aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Eu preciso lhe dizer que o lugar mais alto que você pode estar na vida é aos pés de Jesus. A melhor academia que você pode ter de aprender as verdades divinas é aos pés de Jesus. Mas a segunda vez que essa mulher aparece na Bíblia é João 11. E aqui ela está aos pés de Jesus para chorar. Seu irmão Lázaro havia adoecido, morrido e sido sepultado. Só 4 dias depois que ele é sepultado, é que Jesus chega na aldeia de Betânia. E quando Jesus chega, Maria vai ao encontro dele e diz: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E ao chorar na presença de Jesus, Jesus pergunta: onde o puseste? E Maria leva Jesus ao túmulo de Lázaro e também Jesus chora. Eu quero dizer para você que está passando por lutas na sua vida, lutas no seu casamento, luta com seus filhos, luta na sua família, que o melhor lugar para você chorar e encontrar consolo é aos pés de Jesus. Mas a terceira vez que essa mulher aparece na Bíblia é aqui nesse texto. E ela está de novo aos pés de Jesus. Agora não mais para aprender, agora não mais para chorar, mas agora para agradecer. E agradecer o quê? Agradecer o maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro, irmão dela, depois de 4 dias sepultado. Talvez você pergunte assim: por que Jesus só chegou na aldeia de Betânia depois de 4 dias que Lázaro estava sepultado? Indiferença? Descuido? Não. Havia uma crença entre os rabinos que um morto podia ressuscitar, porque havia registro de ressurreição no Velho Testamento, pelo ministério de Elias, pelo ministério de Eliseu. O próprio Jesus já havia feito 2 ressurreições, filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Mas a crença dos rabinos é que um morto podia ressuscitar até o 3º dia. Depois do 4º dia, aí era absolutamente impossível. Só o próprio Deus, em pessoa, podia fazer esse milagre. Nenhum homem podia ser o instrumento dele. Pois Jesus espera até o 4º dia, para exatamente deixar claro para a nação de Israel, de que ele não era apenas um grande homem, mas o próprio Deus entre os homens. E agora Maria está aos pés de Jesus para agradecer esse milagre, porque Lázaro recém-ressuscitado está à mesa. Marta está servindo. E diz a Escritura que Maria então pega um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, de cor branca e rosa. E diz Mateus que dentro desse vaso, o vaso está cheio. E Marcos diz que é de um perfume preciosíssimo, feito de uma essência chamada nardo puro. E diz ainda João que dentro desse vaso tem 1 libra de perfume. E o que é 1 libra? 1 litro tem 2,2 libras. Então tinha dentro desse vaso aproximadamente meio litro de perfume, que foi avaliado em mais de 300 denários. E diz a Bíblia que então Maria vem, Jesus à mesa, e quando ela chega, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. E todo esse perfume, praticamente meio litro de perfume, vai escorrendo a partir da cabeça de Jesus por todo o seu corpo,
chega aos pés, ela então enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, toda a casa é tomada pelo perfume, os discípulos de Jesus ficam irritadíssimos com ela, mormente Judas Iscariotes, e dizem para ela: isso é um desperdício, esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Murmuraram contra ela, molestaram-na, e Jesus diz: deixai-a, deixai-a, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, ela antecipou o seu ungir-me para a sepultura, e em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Então, com a Bíblia aberta comigo, eu quero extrair daqui 8 lições que Maria nos ensina, que vão nos ajudar a caminhar com Jesus como família. E a primeira lição que Maria nos ensina, confira comigo, está no versículo 8. Está escrito assim: ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Irmãos amados, quando eu leio isso, eu pergunto ao meu coração: meu Senhor, eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? A minha família está fazendo para Jesus o que ela pode? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos meia boca, fazemos mais ou menos, não fazemos o nosso melhor, não fazemos tudo o que podemos, não fazemos de todo o coração, não fazemos com a boa motivação. Mas Maria fez o que pôde. Às vezes nós estamos correndo demais, estressados demais, preocupados demais, buscando coisas demais, nos dispersando demais. E quantas vezes nós não fazemos para Jesus tudo o que nós podemos? Deixa eu ilustrar isso. Vocês bem sabem que no dia 23 de setembro de 1723, na Alemanha, começa um movimento de oração, chamado Movimento dos Morávios, com Ludwig van Zinzendorf, que permanece 100 anos ininterruptamente numa reunião de oração, sem faltar um dia, desaguando num grande movimento missionário e de avivamento na Alemanha. Os morávios eram pobres, mas cada 18 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles, não tendo dinheiro para enviar para a obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida, para permanecer o resto dos seus dias entre os povos mais longínquos da terra, ficando ali para levar a eles a esperança do Evangelho. E quando eu leio uma história dessa, eu pergunto a mim mesmo: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso? Pois Maria fez o que pôde. Essa é a primeira lição. Segunda lição que Maria me ensina: ela fez o seu melhor. Se você perceber comigo o versículo 3, temos que entender o que significa esse perfume preciosíssimo de nardo puro. Primeiro, porque está num grau superlativo, é um perfume não só precioso, é preciosíssimo. Segundo, que esse perfume era caríssimo e raríssimo, porque esta essência, nardo, não tinha em Israel. Essa essência só era encontrada na época nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco moído e transportado em lombos de camelos. Esse perfume não se encontrava numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, ia sendo acondicionado nesse vaso de pedra de alabastro. Agora, preste atenção comigo.
Se tinha dentro do perfume, se tinha dentro do vaso 1 libra, estou falando aí de quase meio litro, e se foi avaliado em mais de 300 denários, qual a conclusão que você chega? É que cada grama do perfume custava 1 denário. Mas o que era 1 denário? 1 denário era o salário de um homem, de um trabalhador, durante um dia inteiro. Pense comigo você trabalhar um dia inteiro, para no final do dia comprar 1 grama, 1 gota de perfume. Eu sei que vocês gostam de perfume, todos nós gostamos de um bom perfume. Quando você compra um perfume caro, como é que você usa? Com cuidado, num dia especial, apenas um pouquinho. E você diz assim, esse perfume tem que durar o ano inteiro. Agora notem comigo que Maria não abre este vaso. Diz a Bíblia que ela quebra o vaso. Por que ela quebra o vaso? Ela está dizendo o seguinte, eu não quero que sobre nenhuma gota, tudo que eu tenho, o melhor que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus. Meus amados irmãos, a nossa família tem que ser um palco onde Jesus é amado e onde Ele é valorizado e onde nós colocamos o melhor que Deus nos deu a serviço dEle. Você tem dado o seu melhor para Jesus? Deixa eu ilustrar isso. Eu estava pregando em Portugal, há poucos anos, na cidade de Porto, e fui visitar uma cidadezinha perto de Coimbra, cidade de Águeda. Enquanto viajávamos, vi caravanas a pé. E eu perguntei, mas essas pessoas estão fazendo o quê? Elas estão indo aonde? Me responderam, elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam, a mais de 300 quilômetros. Sabe o que eu pensei? Na hora, na igreja. Tem crente que mora no bairro da igreja. Se estiver dando um chuviscozinho, não vai não, hoje está meio difícil de sair de casa. Qualquer situação, não, estou com uma dorzinha de cabeça hoje, estou meio mal-estarzinho. Aí não vem. Aí libera depois da pandemia, não vou não, porque o corona está lá dentro. Aí eu fico pensando que as pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos, caminham 300 quilômetros a pé, para pagar uma promessa. E você que conhece o Deus vivo, tantas vezes, não oferece ao Senhor que salvou você, o seu melhor. Maria fez o seu melhor. Mas em terceiro lugar, Maria fez de forma sacrificial. Você não pode talvez entender esse contexto aqui, de uma moça pobre, de uma família pobre, de uma aldeia pobre, e investir 300 dias de trabalho num frasco de perfume. Não faz sentido para a nossa cultura isso, não faz. Para você entender esse texto, você tem que se transportar para a cultura judaica. Porque quando uma menina fazia a transição de menina para moça, ela já começava a comprar gota a gota, grama a grama, esse perfume, acondicionando-o num vaso de pedra ornamental, o vaso de alabastro, para o dia mais sonhado, mais desejado, mais esperado da sua vida, que era o dia das suas núpcias, o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento. Em outras palavras, Maria não apenas deu para Jesus o seu melhor, ela deu de forma sacrificial. Às vezes nós até damos, mas damos o que sobra, damos o que não faz falta, damos aquilo que não tem significado mais na nossa vida. Nós precisamos aprender com Maria, como família, a fazer para Jesus e fazer de forma sacrificial, com generosidade.
Hoje o pastor Rubens estava me contando a história do ministério desta igreja, de socorrer as pessoas necessitadas, levando uma cesta básica, levando roupa, demonstrando amor. Irmãos, nunca a igreja evangélica foi mais solicitada a não apenas pregar sobre a fé, mas demonstrar de forma prática o amor cristão. Sermos generosos. Eu li um livro recentemente que me ajudou muito a entender o que é generosidade. E eu vou dizer para vocês, e eu tenho certeza que vai ficar claro para vocês como entender essa questão da generosidade. O autor disse o seguinte: você quer ser generoso? Quer aprender isso? Na prática. Porque a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Mas quem retém mais do que é justo, é pura perda. A Bíblia diz que quem dá ao pobre, empresta a Deus. A Bíblia diz que se você semear com abundância, com fartura, você ceifará. Então o autor diz o seguinte: você quer então aprender essa lição? Passa numa loja, compre uma jarra de vidro transparente. Se você for uma pessoa mais chique, pode ser cristal também, não tem problema não, desde que seja transparente. Bota na sua sala. Só que você não vai botar flor não, você vai botar terra, só terra. Lá na sala, onde você vai passar todo dia e olhar para aquela jarra. Para se lembrar de duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Do pó que você veio, você trouxe quanto? Nada. Nu saí do ventre da minha mãe. Para o pó que você vai levar quanto? Também nada. Não tem caixão em gaveta, nem caminhão de mudança em enterro. Então, se você não trouxe nada, se você não vai levar nada, você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. Agora, o dono é generoso. E o que se requer do mordomo é que ele seja fiel ao dono. Se o dono é generoso e você toma conta do que é do dono, você precisa ser generoso com o que é do dono. Sabe por que você e eu temos dificuldade às vezes de sermos generosos? Porque nós temos a síndrome de dono. É meu. Mas se você entender que você é apenas mordomo, então você passa a ser generoso. E quando você passa a ser generoso, Deus multiplica a sua sementeira. Deus multiplica a sua sementeira. E Deus multiplica a sua sementeira. E quanto mais generoso você é, mais Deus coloca na sua mão para você distribuir. Deixe-me contar uma história para você que me marcou muito. No ano de 2002, em Itaporanga, interior da Paraíba. Tem alguém da Paraíba aqui hoje, aqui nesse auditório? Tem alguém da Paraíba aqui? Opa, tem um paraibano aqui. 2 pessoas pelo menos. Tem mais? Paraibano? Só tem essas 2 aqui. Pois bem, Itaporanga, em 2002, na Igreja Batista Missionária, o pastor tinha um programa de rádio que atingia 40 mil pessoas. E a igreja passando um aperto muito grande, com a seca, não conseguiu pagar o programa. 3 meses inadimplente. O pastor recebeu um ultimato da emissora dizendo o seguinte: ou o senhor paga esta semana, ou nós vamos tirar o programa do ar. O pastor, muito aflito, chega domingo à noite na igreja e disse: meus irmãos, nós não podemos deixar o programa sair do ar. É o único programa evangélico que tem na cidade, que tem na região. Alcança 40 mil pessoas. Então vou fazer um apelo para vocês, irmãos, me ajudem, vamos fazer uma oferta sacrificial para manter o programa no ar. Estava lá no culto um casal, membros da igreja, que eram meeiros. Eu sei que falar essa palavra para um povo que mora na cidade, às vezes não é claro. Você sabe o que é meeiro? Não? Meeiro é a pessoa que trabalha no sítio de uma pessoa, na
fazenda de alguém, ou na propriedade de alguém, e ele planta, e ele colhe. Na hora que ele colhe, metade daquilo que ele colheu vai para o dono da terra, ele só fica com metade. Isso é meeiro. Então estava lá na igreja um casal de meeiros que moravam a 6 quilômetros da igreja, e eles iam a pé. Era o senhor Tota e a dona Lourdes. E na volta para casa, a Lourdes disse assim para o Tota: ô Tota, nós vamos ter que ajudar a igreja. O programa não pode sair do ar. Você escutou o apelo do pastor, vamos fazer uma oferta sacrificial. O Tota disse: mas Lourdes, lá em casa não tem dinheiro, lá em casa não tem nada. Nós vamos dar o quê? E estão caminhando e conversando e perguntando: meu Deus, nós temos que ajudar, mas ajudar como? Lá pelas tantas, quase chegando em casa, a Lourdes disse assim para o Tota: ô Tota, nós vamos ajudar. Mas Lourdes, vamos fazer o quê? Ó, lá em casa tem um terreiro, muitas galinhas, e tem um galo. O galo é o melhor que nós temos, vamos dar o galo. Pronto. Segunda-feira de manhã, a Lourdes botou o galo debaixo do braço, 6 quilômetros para a cidade. Bateu na casa do pastor, bem cedo. O pastor abriu a porta, disse: pastor, atendi o seu apelo, vim trazer uma oferta sacrificial. Esse galo é o melhor que nós temos, então vim trazer para que o programa não saia do ar. O pastor pegou o galo, fechou a porta, deu um sorriso amarelo. Falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse galo? Pensou: vou fazer uma rifa. Pensou melhor: não, rifa não combina com crente. Pensou para cá, pensou para lá. Aí vem uma ideia: vou botar na internet. Botou na internet. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, domingo de manhã está indo para a igreja, abre a sua caixa de e-mail, a história da dona Lourdes, a mulher do galo, que mexeu com ele. Chegou na igreja e disse: meus irmãos, tem uma igreja batista missionária em Itaporanga, que tem um programa, que está 3 meses sem poder pagar, e não pode o programa sair do ar, e nós vamos levantar uma oferta hoje, agora aqui, para ajudar aquela igreja. Levantaram uma oferta que correspondeu a 2 anos de programa. Ligaram para o pastor e disseram: pastor, fica tranquilo, 2 anos o programa está garantido. O próprio pastor Jeremias está pregando lá em Toronto, na igreja, um grande amigo, pastor Seni Tavares, contou a história da mulher do galo. Levantou um irmão, membro da igreja, e disse: eu quero saber se a dona Lourdes está precisando de alguma coisa. O sonho dela é ter uma geladeira, ter um fogão a gás, uma geladeira para tomar aguinha gelada no sertão, fazer um chup-chup, fazer uns trocos. O membro da igreja, que era um empresário, disse: então vou mandar agora o dinheiro para comprar uma geladeira, fogão, que ela precisar lá. Aí está pregando outra igreja em Nova York. Contou a história da mulher do galo. Levantou o empresário e disse o seguinte: ela é meieira, é? Vê quanto custa a terra, vou comprar a terra para ela, não vai ser mais meieira, vai ser proprietária da terra. Comprou a fazenda, comprou o sítio todo. Passou a escritura no nome da dona Lourdes. Está falando em uma outra igreja, uma mulher do galo. Levanta um irmão e diz o seguinte: eu quero saber se essa terra está bem cultivada. Vamos mandar para lá um engenheiro, vamos para cavar poços artesianos, vamos adubar essa terra para que ela produza o melhor possível. Está pregando uma outra igreja, fala da mulher do galo. Levanta o empresário e diz: eu quero saber como é que é a casa da dona Lourdes. Bom, tem energia, tem tudo, mas a casa é muito simples ainda. Então bota tudo abaixo, vamos construir uma casa grande, bonita, mobiliada, tudo que ela precisa. Um repórter da Christianity Today escuta essa história em Nova York, pega um avião, desce em João Pessoa, pega um carro, vai a Itaporanga para entrevistar a dona Lourdes. E essa história percorre o mundo. Sabe por quê? Porque uma mulher, um homem, pobres, meieiros, resolveram fazer uma oferta sacrificial. Não fizeram pedir nada em troca, não fizeram uma barganha com Deus. Mas quando você honra Deus, Deus honra você. Maria fez sacrificialmente. Mas em quarto lugar,
Maria fez apesar das críticas. Irmãos, eu sou pastor há 39 anos, eu nunca vi ninguém fazendo nada que tivesse relevância, alguma coisa que tivesse relevância, sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado na sua reputação do que na glória de Deus. Quem tem medo de críticas está mais preocupado com a opinião dos homens do que com a aprovação de Deus. Vejam vocês que Maria enfrentou 3 críticas. Primeiro no versículo 4, confira comigo aí. Está escrito o seguinte: indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Esses alguns aqui são os discípulos. Deviam estar felizes com o que ela fez e imitando o exemplo dela, estão indignados contra ela. Agora notem, eles não estão indignados com o que ela fez, eles estão indignados para quem ela fez. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, não, aí é um exagero, isso é um desperdício. Segunda crítica, olha o versículo 5 comigo. Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Ainda bem que hoje a murmuração acabou nas igrejas, né, irmãos? Acabou esse negócio de murmuração. Ninguém murmura mais, né? Ah, maravilha. Mas eles não estão murmurando, não, estão murmurando contra ela. E se você ler o relato de João 12, quem puxa esse coro de murmuração é o tesoureiro do grupo apostólico chamado Judas Iscariotes. Ele entendia bem de dinheiro. Esse discurso aqui de Judas aos pobres era balela. Na verdade, ele queria embolsar essa grana. É aqui nesse texto paralelo de João 12 que Judas é chamado de ladrão. E mais, ele ficou tão frustrado com a generosidade de Maria e não poder pegar essa grana, que é desse jantar que Judas sai nas caladas da noite para vender Jesus para os sacerdotes, por 30 moedas de prata. Falsos filantropos. Terceiro lugar, confira o versículo 6 comigo. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Então, primeiro é indignação, segundo é murmuração, terceiro é molestação. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão chateadas? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão murmurando? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão molestando você? Continue fazendo a obra de Deus. Porque você não pode ser um crente porcelana. Sabe o que é crente porcelana? Qualquer coisinha trinca. Conhece crente hipersensível? Melindroso? Qualquer coisinha se melindra. Eu também não faço nada na igreja, porque eu estava fazendo, me criticaram também, agora não faço mais nada. Você não está fazendo para homens. Você não está fazendo para agradar homens. Você está fazendo para Jesus, então faça apesar das críticas. Quinto lugar, Maria fez só para agradar a Jesus. Está lá em João 12 isso. E aqui você precisa entender de novo a cultura judaica, porque diz a Bíblia que Maria enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Pense comigo nessa cena. Esse copo aqui tem 200 ml. Então, o perfume da Maria devia ter 400 ml no mínimo. Mais de 300 denários, ou melhor, 1 libra. Então, pense comigo em 2 copos desse. Esse copo aqui está cheio. Se esse copo fosse o dobro desse tamanho aqui, e eu resolvesse entornar isso na cabeça de alguém, 2 vezes esse líquido aqui, era suficiente para escorrer pela cabeça, pelo corpo e chegar aos pés. Então, Maria solta os cabelos e passa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. O que significa isso para a nossa cultura? Nada. Só um gesto de humildade. Mas para a cultura judaica aquilo era um escândalo.
A mulher não soltava os cabelos em lugar público. Pergunta, mas por que Maria fez isso então? Por uma única razão. Maria tinha uma gratidão tão grande por Jesus, ela tinha um amor tão profundo por Jesus, que ela quebrou determinados protocolos, rompeu determinados paradigmas. Quando você está extravasando de alegria, de amor, de gratidão, você não consegue ficar muito preso em determinadas caixinhas que os homens estabelecem. Porque o único vetor que governa as suas ações é agradar ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, nós ficamos cheios de dedos tentando agradar muita gente. Agrada um e agrada outro, e você fica, eu não faço isso porque senão vai desagradar o fulano, eu não posso falar aquilo outro porque senão vai desagradar o Beltrano, eu não posso falar desse jeito porque senão o fulano vai se sentir assim meio sensibilizado e constrangido, e aí você fica cheio de dedos e acaba desagradando a Jesus. Meu amado irmão, eu não estou lhe dizendo que você deva ter liberdade para desagradar as pessoas, não. O que eu estou lhe dizendo é que só tem um vetor que deve governar a sua vida, é agradar a Jesus, é a Ele que você tem que agradar. É a Ele que a família tem que agradar. Mas vamos agora ao sexto princípio. Maria fez a pessoa certa. Versículos 6 e 7 diz, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus não está dizendo que os pobres podem ficar para depois, não. Jesus não está dizendo que os pobres podem ficar no final da fila, não. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é algo muito importante. Ele estava indo para a cruz. Aquela seria a sua última semana entre os seus discípulos. Maria estava tendo uma compreensão que ninguém mais estava tendo. Os pobres sempre fizeram parte da história, e eles estão conosco, e eles estão entre nós, e muitos de nós são esses pobres, e nós precisamos amá-los, e nós precisamos cuidar deles, como esta igreja está fazendo. Mas nós não estamos ajudando os pobres para alcançar a salvação, nós estamos ajudando os pobres porque fomos alcançados pela salvação. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, é o resultado dela. Você ajuda os pobres, não para ser salvo, mas porque foi salvo pela graça. Mas em sétimo lugar, Maria fez no tempo certo. Olha comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Eu preciso esclarecer isso para vocês entenderem esse contexto aqui. Então vamos pegar comigo aqui. Lá em Lucas 8, diz que nas andanças de Jesus no seu trabalho itinerante pelas cidades da Galileia, e tinha 204 aldeias e cidades só na Galileia, muito povoada. E Jesus saiu de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, ele e os seus apóstolos. Está escrito lá que as mulheres, preste atenção nisso, as mulheres é quem bancaram o ministério itinerante de Jesus. 3 mulheres citadas pelo nome, Maria Madalena, Susana e Joana, e muitas outras, eu não sei quantos são muitas outras. Então, faça a conta comigo agora. Jesus, mais 12 discípulos, 13 pessoas. Mais 3 mulheres citadas pelo nome, 16 pessoas. Imagine que as muitas outras aí, desse um grupo o quê? De quanto? 40 pessoas. Ok, 40 pessoas. Não tinha hotel, não tinha self-service, não tinha pensão de cidade em cidade. Pense na logística de hospedagem, pense na logística de comida, pense na logística de roupa, pense na logística de sandálias, porque as estradas eram cheias de pedras, cascalho, então gastava muito solado, e elas bancando, dando cheque, fazendo pix. Essas mulheres, quando Jesus falou 3 vezes que iria para a cruz, ao subir para Jerusalém, elas não se intimidam, elas vão com ele.
São lá do norte, lá da Galileia. Jesus está subindo para a Judéia, elas vão com ele. Diz a Bíblia que quando Jesus está sendo crucificado, só tem João, apóstolo, lá perto. Os outros fugiram, acovardados. Mas essas mulheres, conforme Lucas 23, 49, estavam lá. Elas estavam lá. Elas não são apenas mais generosas que os homens, não. Elas são mais corajosas do que os homens. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. Mateus 23, 54 e 55 diz que quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse lá, mas diz que essas mulheres estavam lá vendo onde e como Jesus foi sepultado. Você pode repetir essa frase? Onde e como Jesus foi sepultado. Bom, eu estou querendo levar vocês a um raciocínio, vocês precisam me acompanhar. Pergunto a vocês, que horas Jesus morreu na sexta-feira? Que horas? 3 da tarde. Que horas Jesus foi sepultado? Não consta. Porém, está claro que foi antes do sábado. O sábado começava sexta-feira, 6 da tarde. Então, estou falando que Jesus morreu às 3 da tarde e que ele teria necessariamente sido sepultado antes das 6 da tarde. Agora, preste atenção de novo. Morreu. Ninguém tem autoridade de tirar o corpo da cruz. Só o governador para fazer isso. Mas não adianta qualquer um lá falar com o governador que não vai nem atender. Então tem que ser alguém com trânsito. Então escolheram José de Arimateia, membro do Sinédrio. Uma espécie de senador da época. A José de Arimateia chega diante do Pilatos: ô Pilatos, eu vim aqui para o senhor dar autorização para tirar o corpo da cruz, porque aquele Jesus, o rei dos judeus, morreu já. Não morreu não, muito pouco tempo, não morre rápido assim não, claro que não morreu. Não morreu, sim senhor, não, mas não morreu, não dá prazo, não demora muito para morrer. Não, mas morreu, sim senhor. Não, mas não acredito. Só se o comandante que liderou a crucificação chegar aqui para mim e falar que morreu. Aí vai lá, chama o homem, aí o homem tem que sair de lá e vir aqui. Não, morreu, sim senhor. Aí ele tem que fazer um documento. E aí tem que levar o documento, e aí tem que tirar o corpo da cruz, e aí tem que limpar o corpo, e aí tem que ir no mercado comprar lençóis, e aí tem que ir no mercado comprar perfumes, aí tem que pegar e limpar o corpo, e passar o perfume, e aí tem que enrolar no lençol, e aí tem que tirar daqui e lá levar no sepulcro, e tem que tirar a pedra pesada, e tem que botar o corpo lá dentro, e tem que rolar a pedra, tudo isso antes das 6 da tarde. Qual a conclusão vocês chegaram comigo? É muito pouco tempo para fazer isso. E agora volto a repetir, as mulheres viram onde e como. Preste atenção agora. Mulher não gosta de nada mal feito. Elas olharam e disseram: está mal feito esse serviço. É só passar o sábado que nós vamos na rua, na loja, comprar perfume e fazer o serviço direito. Pois bem, sábado, 6 da tarde, encerrava o sábado. Correram no mercado, compraram perfumes. A noite está chegando, madrugada, indo para lá as mulheres da Galileia. Quando chegam, pensando quem vai rolar a pedra, uma surpresa, a pedra está rolada. Olham, o túmulo está aberto. Entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo fala com elas assim: por que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo para essas mulheres? Vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não ungiram o corpo dele para a sepultura. Agora ele não precisa mais disto. Qual a lição que eu aprendo aqui? O que você tem de fazer, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. A única pessoa que pensou em ungir Jesus antecipadamente para a sepultura foi Maria. Como é que a gente aplica esse princípio para a família? Irmãos, quantos problemas na família vão se agravando, vão se complicando, vão ficando crônicos, porque a gente vai empurrando para debaixo do tapete, vai adiando,
aquela solução, aquela conversa, aquele confronto. E aquele problema que parecia pequeno, vai virando uma bola de neve. Não deixe para amanhã. Enfrente o problema, resolva o problema, encare de frente o problema. Quer ver uma coisa que me impressiona na cultura brasileira? Os nossos funerais. Duas coisas me chocam nos nossos funerais, irmãos. Primeira delas é o seguinte: eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como um defunto. Já viu? É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A pergunta é: será que aquele coitado, aquela coitada que está ali sem vida já, escutou alguns daqueles elogios em vida? Porque morto não escuta mais elogio. Você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Você tem que dar uma palavra boa para alguém, falar: você é uma bênção, fala em vida. Depois que morre, não adianta falar mais. Quantas vezes, irmãos, a gente retém uma palavra que poderia ser um bálsamo, seria uma palavra animadora, seria uma alavanca: fulano, vamos para frente, você é uma bênção, você pode fazer isso, meu irmão, você é uma bênção na igreja, você é uma bênção na sua casa. Isso alegra a pessoa, isso dá um ânimo na pessoa, dá um up na pessoa. Não deixa para amanhã, não deixa para o funeral, não. Fala hoje, enquanto é tempo. Quer ver outra coisa na nossa cultura que é incrível? Ô, gente, defunto recebe mais flores do que gente viva. Dá para entender isso? Pastor Rubio, eu fui num funeral em Vitória, certa feita, e eu contei 86 coroas de flores. Contrataram um caminhão só para levar as flores. Eu fiquei do lado olhando, falei: meu Deus, coitado do defunto. Não consegue cheirar um botão de rosa a mais. Para que tanta flor para ele? Agora, sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Eu sei que tem muitos maridos aqui, todos os maridos aqui de Brasília, Distrito Federal, são muito generosos. E também cavalheiros, não é verdade? É um negócio maravilhoso. Todo marido aqui manda flor para a esposa, no aniversário, festa de casamento, não esquece nunca. Marido é sempre assim, uma coisa maravilhosa. Agora, tem marido também que nunca levou um botão de rosa sequer. Não vou nem falar um buquê, não. Negócio mais chique, não. Agora, no dia que a coitada morrer, ele vai encomendar uma coroa. Nem pede desconto. A coitada que nunca ganhou um buquê de flor, ganhou uma coroa na morte. Dá para entender isso? Você tem que mandar flor para alguém, manda em vida. Você tem que valorizar uma pessoa, valorize em vida. Não deixa para depois, porque depois pode ser tarde demais. Eu conheço pai e mãe que, enquanto os meninos eram bebezinhos, apertava, beijava, abraçava, depois, nunca mais. Cresceu, é no tranco. Qual o problema de você pegar seu filho adolescente no colo? Lascar um beijo nele? Me permita dizer isso aqui, pastor. Um dia eu cheguei na igreja, um senhor já, cabelos brancos, disse: pastor, eu estou arrasado. Falei: mesmo, meu irmão, o que aconteceu? Pastor, o meu filho tem 19 anos, o menino é rebelde, passa o sábado todo na noitada lá, e chega de madrugada, e ele não me escuta, e ele me dá palavra dura, e eu bato a porta, falo: vamos para a igreja, e ele grita comigo, e eu grito com ele grita mais alto, é um terror. Eu chego aqui na igreja arrasado. Falei: pai, vamos fazer uma coisa? Vamos mudar um método? Se você chegou hoje à tarde, depois da escola dominical, depois do meio-dia, e a porta estiver trancada, o senhor vai fazer o seguinte: bate bem devagarzinho. Filho, posso conversar um pouquinho com você? Com esse tom de voz. Se ele abrir a porta, disse para o pai: não fale uma palavra. Dê um abraço nele. Fala para ele o quanto você o ama. Só isso, não cobre nada. Só fala para ele que você o ama. Quando chegou no culto da noite, lá vem aquele homem, com um rapaz bonitão do lado, com aquele sorriso 9,15. Já viu o sorriso 9,15?
Aí me chamou à parte e disse: pastor, aconteceu um milagre lá em casa hoje. Eu falei: o que foi? Me conta. Eu cheguei em casa, a porta trancada. Eu bati devagarzinho, como o senhor disse. Falei: filho, posso falar um pouquinho com você? A porta abriu, eu dei um abraço nele. Quando eu dei um abraço nele, ele enroscou no meu pescoço e chorou. Disse: pai, eu estava esperando esse abraço há muitos anos. Saiba de uma coisa, papai, a partir de hoje eu estou com o senhor na igreja. O que você tiver que fazer, faça hoje, não espere para amanhã. Mas eu quero terminar. Último ponto. Maria fez com reflexos para a eternidade. O versículo 9 diz que Jesus disse assim: em verdade vos digo, onde foi pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Eu me impressiono com isso, pastor Rubens, porque aconteceu numa casa tão pequena, numa aldeia tão pequena, e aquilo que aconteceu naquela casa pequena, de uma aldeia pequena, está reverberando do pico dos montes, nos ouvidos da história. Hoje, exatamente 25 de junho de 2021, a profecia de Jesus se cumpre mais uma vez no templo da igreja El Shaddai, em Taguatinga, Distrito Federal, Brasil. A grande pergunta hoje para você e para mim: o que é que você hoje está fazendo que vai refletir e influenciar as futuras gerações? Vivemos uma geração egoísta, narcisista, consumista, materialista, pensando em nós, olhando para o nosso umbigo, e nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo para influenciar as futuras gerações, para que as pessoas escutem a nossa história, escutem da nossa generosidade, escutem da nossa consagração, escutem do nosso amor para Jesus. Isso vai continuar influenciando as pessoas. Eu queria concluir trazendo duas histórias. Eu sei que eu estou me alongando um pouquinho, mas eu não posso deixar de dizer isso. Eu quero contar um exemplo negativo e um positivo. Vou contar o negativo primeiro, porque às vezes a gente tem que aprender com os erros dos outros, para não repeti-los. Vocês todos já ouviram falar de um homem chamado Ezequias, rei Ezequias, um homem de Deus. Começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Ezequias foi um homem singular no seu tempo, piedoso, fez reformas em Israel, experimentou um avivamento em Israel, território de Judá. Com 39 anos ele enfrentou dois problemas. O poderoso império assírio, que já havia tomado Samaria, cerca Jerusalém. Se não bastasse o cerco militar, ele tem uma úlcera que médico nenhum consegue curar, e Deus manda o profeta Isaías na casa dele com a ordem: ponha em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Sobrou-lhe apenas uma parede, e para a parede ele se voltou e orou fervorosamente, e chorou copiosamente, e Deus respondeu a oração dele rapidamente. Deus o curou, Deus o libertou, deu-lhe mais 15 anos. Diz a Bíblia que a notícia da cura dele, da libertação dele, refletiu, reverberou longe, chegou lá no Império Novo, estava surgindo o Império Babilônico. E o rei da Babilônia mandou cartas de congratulações, mandou comitiva diplomática com presentes para ele. E quando ele recebeu aquela comitiva, diz a Bíblia que ele abriu os seus tesouros, abriu a sua casa, abriu o seu palácio e mostrou toda a sua riqueza, todo o seu luxo, toda a sua glória, toda a sua pompa. E ele mostrou quão grande, quão rico, quão poderoso ele era. E não deu uma palavra sequer de exaltação a Deus. Diz a Bíblia que aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Aí Deus manda de volta o profeta Isaías à sua casa e diz: e aí, rei, estou sabendo que você recebeu uma comitiva internacional. Ah, recebi sim. E de onde vieram? Ah, vieram de longe, lá da Babilônia. E o que você fez? Ah, eu abri meus tesouros, mostrei tudo, a minha glória, a minha riqueza, etc e tal. Pois é, então você escuta a palavra do Senhor. Foi mal o que você fez.
Agora escuta, essa Babilônia vai crescer, vai ficar um grande império. E mais tarde, essa Babilônia virá. E tudo que já foi conquistado até hoje, tudo que vocês ajuntaram até agora e que vão ser ajuntados daqui para frente, essa Babilônia vai levar tudo embora. Vai saquear tudo, vai roubar tudo, vai espoliar tudo. E tem mais. Dos filhos que tu gerares serão levados cativos para a Babilônia. E tem mais. Esses filhos vão ser feitos eunucos, vão ser castrados. Não vão poder gerar. Você quer uma tragédia pior que essa? Sabe o que o rei respondeu para o profeta? Boa é esta palavra que disseste. Bom, você não entendeu o que eu falei. Eu falei que essa Babilônia virá e saqueará tudo, que vai levar os filhos cativos, que vai castrar os filhos. E você vem me dizer que boa essa palavra. Você ficou louco, homem? Ele não falou, ele pensou. Boa essa palavra, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Quando isso acontecer, eu já terei batido as botas. Quando isso acontecer, eu não vou estar mais aqui para ver. E aí, sabe o que ele está querendo dizer com isso? Depois que eu morrer, me permita a expressão, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Lamentável. Irmãos, nós temos que cuidar das futuras gerações, sim. Nós temos que pensar nos nossos filhos, sim. Nós temos que pensar nos nossos netos, sim. Nós temos que pensar nas futuras gerações, sim. O mundo está investindo pesado nas nossas crianças, irmãos. Querem destruir as nossas crianças. Essa semana vocês devem ter visto uma propaganda do Burger King, usando crianças para fazer propaganda de movimentos gays e de ideologia de gênero, e querendo mostrar e seduzir e perverter a cabecinha das nossas crianças. O diabo está investindo pesado nas nossas crianças para destruí-las. E o que a igreja vai fazer? O que as famílias vão fazer? Irmãos, a tendência do mundo é de destruir os fundamentos da família judaico-cristã, é destruir a ideia de casamento, é destruir a ideia de gênero, é destruir a ideia de papel de pai e de mãe, é destruir os valores que mantiveram a sociedade de pé durante 20 séculos, e nós não podemos nos calar, e a família não pode se acovardar, porque se nós nos acovardarmos, seremos engolidos por esta onda de ateísmo e de decadência moral. A minha oração, irmãos, é que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, é que os nossos netos sejam mais crentes do que nós, é que nós leguemos à futura geração uma igreja mais sólida, mais crente, mais fiel, mais cheia do Espírito Santo que a nossa geração. Mas deixa eu lhes dar um exemplo positivo para encerrar. Todos vocês já ouviram falar do missionário David Livingstone, missionário inglês que trabalhou na África, dedicou sua vida toda na África. Adoeceu na África, morreu na África. Quando ele morreu, os ingleses foram lá para a África para trazer o corpo dele e sepultar o corpo dele na Inglaterra. Os africanos disseram assim: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África, ele viveu na África, ele morreu na África, e o coração dele vai ser sepultado na África. Sabe o que fizeram? Abrir o peito dele, arrancar o coração dele e sepultar o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, tem uma catedral de chão batido e tem uma placa na parede para a glória de Deus e para a memória de David Livingstone. Levar o corpo dele e sepultar o corpo dele na abadia de Westminster, em Londres, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. O túmulo mais visitado lá é o do missionário David Livingstone. E tem uma placa na parede lá dizendo assim: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Você já pensou nisso? Se Jesus não voltar, depois de 50 anos que você e eu tivermos partido desta vida, e alguém passando lá num cemitério remoto, espanar poeira de cima de uma placa de mármore branco,
escutar a nossa história, elas serão impactadas ainda. Você está vivendo para a glória de Deus. O seu legado vai continuar influenciando as futuras gerações. Que Deus nos ajude a imitar essa mulher que viveu aos pés de Jesus, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, fazendo no tempo certo, fazendo com reflexos para a eternidade. Que o Senhor nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.